Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês sejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem de hoje que o Senhor colocou no meu coração, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envie esse vídeo, essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que através dessa atitude Deus venha te recompensar tremendamente em nome do Senhor Jesus. E se através dessa mensagem, daquilo que o Senhor ministrar através desse vídeo, você sentir no seu coração e quiser ajudar esse ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Contribua com esse ministério para que mais almas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus. Amados, o tema do vídeo de hoje é a ausência de Deus. E antes de começar a mensagem, eu quero fazer uma oração e que através do que for ministrado, Deus venha falar poderosamente no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar, nos conectar com o Senhor, para que a partir de agora seja o Espírito Santo de Deus que venha falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco em Tua presença, eu te peço perdão pelas minhas falhas, meus erros, minhas transgressões, que neste momento não seja as minhas palavras, mas as Tuas palavras, Pai, para falar com cada um dos Teus filhos, para que o Senhor venha trazer, Papai, a resposta que eles precisam, que eles necessitam, que esse vídeo seja um direcionamento em nome do Senhor Jesus. Fortaleça a fé de cada um através dessa mensagem e que a partir daqui, Senhor, possamos ser, Papai, pessoas melhores, pessoas capacitadas, pessoas cheias da Tua presença em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, creio e determino a nossa vitória no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Como eu disse no início desse vídeo, o tema da mensagem é a ausência de Deus. Eu creio que esse vídeo vai trazer resposta e clareza para muitas pessoas, mas num contexto geral, que essa mensagem venha trazer um direcionamento para as nossas vidas, tanto para a minha quanto para a sua. Porque, gente, essa mensagem falou muito no meu coração, aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, eu creio que vai impactar também a tua vida, porque nada que o Espírito Santo faz é em vão. Então, se Ele colocou no meu coração para pregar justamente sobre essa mensagem, é porque existem pessoas que precisam e que necessitam ouvir sobre esse tema em nome de Jesus. O tema dessa mensagem está principalmente voltada no que diz respeito à frieza espiritual, a um sono que gera o esfriamento espiritual que muitas pessoas têm passado nos últimos tempos. E isso não é algo incomum e não é novidade na vida do cristão e que já é descrito na palavra do Senhor, que nos últimos dias haveria sobre a terra um grande esfriamento espiritual. Muitas pessoas passariam a não crer mais no Evangelho, começariam a se apostatar da fé, como Paulo diz, deixariam de praticar as obras que o Senhor ensina através da sua palavra, deixariam de congregar, deixariam de buscar a presença do Senhor e entrariam em uma fase de ausência total da presença do Senhor nas suas vidas. A frieza espiritual, ela está relacionada quando eu e você, quando a gente passa a não sentir mais a presença do Senhor Jesus, onde não há mais o sentimento de paixão às obras do Senhor, o sentimento de paixão em buscar mais da presença de Deus sobre as nossas vidas. E a principal consequência dessa frieza espiritual, desse sono, é a apatia. É quando eu não sinto mais vontade de buscar, quando eu não sinto mais a necessidade de fazer aquilo que a palavra me diz, me direciona, me conduz como um caminho que eu devo seguir. Principalmente no que diz as coisas espirituais, as coisas do reino espiritual para a minha vida. E a partir do momento que eu e você passamos a não buscar mais da presença do Senhor nas nossas vidas, quando eu e você passamos a não nos interessar mais no que diz respeito às coisas espirituais, o nosso espírito, a nossa comunhão com o Senhor começa a ser degradada. Eu começo a perder a vontade de buscar mais do Senhor na minha vida. E a frieza espiritual, ela é gerada através de algumas atitudes, de alguns atos que podem acontecer na minha e na tua vida. Por isso que através desse vídeo você venha observar se você tem praticado algumas dessas atitudes, se você já tem colocado no teu dia a dia algum desses sinais, para que a partir de agora você corrija o teu caminho, corrija a direção
que você está indo ou os passos que você tem tomado para a tua vida, para que você volte novamente a queimar no teu coração a paixão por Jesus, a paixão pelas coisas espirituais, a voltar ao início da tua caminhada com Jesus, ao primeiro amor, porque o que mantém eu e você conectado às coisas espirituais, para que eu e você continue mergulhados na palavra de Deus, temos que ter como um combustível na nossa vida o primeiro amor. E os principais sinais de uma pessoa que está ausente do Senhor, de uma pessoa que está em um sono de esfriamento espiritual, é a falta de vontade de buscar mais as coisas espirituais. Você começa a sentir um desânimo, você não tem mais vontade de ler a palavra, você não tem mais vontade de orar, você começa a se desconectar dos momentos que você tinha de intimidade, de relacionamento com Deus, você passa a ter mais atração ao pecado, às coisas que te levam a pecar, e isso vai gerando uma aversão à palavra, uma aversão à leitura da palavra, uma aversão a orar, você passa a não sentir mais amor ao próximo, você passa a não se preocupar mais com as necessidades daqueles que estão à tua volta, indo contrariamente àquilo que a Bíblia nos ensina, porque Jesus mesmo disse: se vocês me amam, cuidem dos órfãos, das viúvas, apacentem as minhas ovelhas. Então, um dos principais focos do Evangelho é cuidar de pessoas, é cuidar de almas. Vai ter momentos que eu vou ter que me preocupar mais com aqueles que estão ao meu redor do que com a minha própria vida. E isso é o Evangelho de Jesus. É quando ele diz que o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Para aqueles que têm chamado para o reino, grande parte das suas vidas vai ter que colocar o outro no lugar de prioridade. E quando eu passo a não me preocupar mais com a necessidade, com a dor do outro, com o sofrimento do outro, isso já aponta um indício de uma frieza espiritual, da ausência de Deus na minha vida, de um distanciamento da presença do Senhor. E aí, algumas pessoas podem até mesmo pensar: mas eu não tenho praticado essas coisas, eu não tenho gerado pecado, eu não tenho me distanciado da presença do Senhor, da leitura, da oração. Só que às vezes não é somente o praticar que me gera a ausência de Deus, que me leva à frieza espiritual. Vai ter momentos que a não atitude, a cumplicidade com algumas coisas podem me distanciar daquilo que Deus tem para minha vida. Porque às vezes a gente faz tudo aquilo que a Bíblia ensina, faz todos os passos que o Senhor nos direciona, segue a palavra, segue bonitinho, faz a obra. Só que dentro de nós, no nosso coração, não tem mais aquele combustível, aquela paixão pelo Senhor, não tem mais o amor às almas, não tem mais o sentimento do primeiro amor dentro de nós. Porque o que faz com que eu e você continue na nossa caminhada em linha reta em direção ao Senhor é o primeiro amor. O primeiro amor é o segredo para que o cristão leve uma vida alinhada com Deus, para que tenha a intimidade estabelecida, firmada em Deus, para que a sua vida esteja sendo guiada à luz da palavra, é o primeiro amor. Por isso não adianta você fazer as obras, não adianta você cumprir com os mandamentos se dentro do teu coração não estiver queimando a chama do primeiro amor. E eu acho muito lindo porque o próprio Jesus, ele adverte a nós como igreja sobre o perigo de termos uma vida de ação, de cumprimento dos mandamentos, mas ter um coração distante, um coração onde não queima mais a chama do primeiro amor. Quando nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 5, o anjo do Senhor, ele deixa um alerta à igreja de Éfeso. Eu creio que essa palavra encaixa perfeitamente no nosso tempo, para a nossa geração, porque eu vejo uma igreja que muitas vezes pratica as obras, fazem aquilo que a palavra direciona, aquilo que a palavra aponta, mas que verdadeiramente no seu coração estão distantes do primeiro amor. E eu quero ler esse texto para você ver o quão impactante é a importância do primeiro amor na vida do cristão, na vida da igreja de Cristo. Porque não adianta nada você fazer as obras sem que o teu coração esteja alinhado também com isso. E diz assim a palavra do Senhor, olha só: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Olha que lindo. Aqui é o próprio Senhor dando testemunho sobre as obras que a igreja de Éfeso fazia. Não é uma pessoa qualquer, é o próprio Deus dizendo: eu conheço as tuas obras.
Sei do teu trabalho, que é árduo, e da sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Olha que lindo. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Aleluia. Eu acho forte essa palavra, porque aqui o próprio Deus está dando testemunho de todas as obras, ações e atitudes que aquela igreja fazia. A igreja que não tolerava os falsos apóstolos, os falsos profetas, a igreja que não se deixou contaminar pelas obras dos homens maus, a igreja que seguia aquilo que a palavra dizia. Mas quando o Senhor visitou o coração daquela igreja, o coração daqueles que faziam parte daquele ministério, e o Senhor está visitando essa igreja, a nossa igreja, nesse tempo, nessa geração, para ver como está o nosso coração. E eu tenho visto uma igreja que está distante, não daquilo que a palavra muitas vezes pede para fazer, mas o sentimento que a palavra coloca como prioridade na nossa vida, que é o do primeiro amor. Essa igreja aqui de Éfeso estava fazendo tudo bonito. Por fora, todos viam as obras maravilhosas que eles faziam, o quão correto eles estavam sendo, mas dentro do coração deles não havia mais a chama do primeiro amor. E aí o Senhor alerta: lembra-te de onde você caiu, qual foi o ponto que você perdeu esse amor. Porque ele estava fazendo no automático, estava sendo robótico. E eu vejo isso na nossa geração, uma igreja que faz automaticamente, de forma robótica. Dá sem ser com sentimento, dá sem ser com amor. E aí quando o Senhor expõe o que estava de forma interna dessa igreja, ele fala: você caiu, esqueceu do início, do sentimento inicial, que é o do primeiro amor. Porque Deus não está olhando para a quantidade daquilo que eu e você faz, daquilo que nós fazemos. Deus está olhando da forma que estamos fazendo. Qual tem sido o propósito disso? Ele vê a qualidade daquilo que a gente faz, não a quantidade. Não fique correndo em fazer muito para Deus. Foque em fazer com qualidade, principalmente tendo como combustível o primeiro amor. O primeiro amor é essencial para a nossa vida, para tudo. Para a leitura, para a busca, para o realizado do chamado, para a intimidade com Deus, porque você precisa queimar. Uma pessoa que está apaixonada, né? Imagina o relacionamento de um casal. Se não tiver amor, paixão entre eles, o relacionamento não dá certo. Se em meu coração eu não tiver o primeiro amor, a chama, a paixão por Jesus, eu vou desanimar, eu vou enfraquecer, esfriar, não vou ter mais vontade, vou ter apatia. Por isso que o principal combustível, não de uma vida perfeita, mas de uma vida feliz caminhando com Jesus, é o primeiro amor. Por isso que, assim como o Senhor, através aqui da carta à igreja de Éfeso, alertou sobre aquilo que a igreja tinha perdido como principal sentimento em suas vidas, Deus também alerta daquilo que a igreja tem observado daqueles que estão dentro do ministério, dentro da casa, e tem fechado seus olhos. O Senhor também adverte sobre o perigo que a cumplicidade pode trazer para as nossas vidas. Porque o evangelho, gente, ele não veio para trazer paz entre nós, os nossos irmãos, entre nós e os nossos pais. O evangelho diz: eu vim para trazer espada, colocar pai contra filho, irmão contra irmão, porque muitas das vezes vai ser necessário que eu e você corrija o pecado do nosso irmão, traga a palavra para que a pessoa que está naquele erro se corrija. E é necessário que nós como igreja façamos isso. Só que a partir do momento que eu vejo o erro do meu irmão, e eu tampo os meus olhos e falo: não é problema meu, eu passo a ser cúmplice daquele pecado, daquele erro. E a cumplicidade certamente gerará uma frieza espiritual para aqueles que não têm denunciado o pecado, denunciado o erro e alinhado a isso. Porque o pecado não é somente quando eu faço, mas quando eu me calo mediante a um erro. Eu me torno cúmplice, me torno tão culpado quanto. E aí essa cumplicidade se torna um pecado na minha vida. Todos nós sabemos que o pecado nos distancia de Deus, nos coloca ausente da presença. Então cuidado também se você tem sido cúmplice de erros, de pecados.
Por isso que é preciso denunciar, por isso que é preciso você chamar atenção, por isso que é preciso você sempre olhar aqueles que estão à tua volta para ver se estão seguindo conforme a palavra. E se não tiver, você precisa colocar a palavra frente a essa pessoa e falar: olha, o que você tem feito é errado, é pecado, a palavra diz que não é assim que tem que ser. E a palavra, ela nos mostra isso. Se a gente for ler lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 6, você vai ver o perigo que a cumplicidade traz para as nossas vidas. Paulo, ele alerta a igreja de Éfeso justamente sobre o perigo que a cumplicidade que aquela igreja estava fazendo estava gerando para eles. Olha que tremendo. Que ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram em trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham a luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Olha a importância de nós não sermos cúmplices das obras daqueles que praticam a iniquidade, o mal, o pecado. Paulo está dizendo o quão importante é que eu e você exponha o erro mediante a palavra, para que a pessoa que esteja em erro, no caminho de pecado, de iniquidade, possa se corrigir. Se a pessoa depois não quiser se acertar, não quiser corrigir, você já fez o trabalho, mas nós precisamos expor isso, mostrar o quão errado ela está. Então o perigo não é somente quando eu pratico, mas quando eu vejo e me calo mediante aquilo. Eu me torno um cúmplice. Por isso que Paulo diz: não participem dessas obras, antes denuncie. Exponha a luz. Que luz? A luz da palavra. A palavra de Deus nos dá todos os direcionamentos necessários para termos uma vida de intimidade, uma vida alicerçada na presença do Senhor. Para que eu e você não caia nesse sono profundo gerado pela desobediência, pela ausência de Deus, pela apatia à palavra. Então nós precisamos hoje não termos uma vida de cumplicidade ao pecado. Nós precisamos hoje ter também em nosso coração a chama do primeiro amor. Porque também não adianta você seguir perfeitamente aquilo que a Bíblia diz, se no seu coração não for o primeiro amor que esteja movendo isso. Porque o Senhor vai sondar o coração. Ele vai ver a intenção daquilo que você, daquilo que nós estamos fazendo. Se Ele vê que é só para o externo, para que possamos ser reconhecidos, de nada vai ter valor. Porque a palavra diz que todas as obras passará pelo fogo, e só o que é precioso, aquilo que foi movido pelo amor, aquilo que foi gerado pelo primeiro amor, aquilo que foi feito como um foco, agradar o coração de Deus, de ter mais de Deus na vida daquele que praticou. Por isso que, assim como João adverte aqui essa igreja a voltar ao primeiro amor, a ter a paixão por Jesus, a paixão às almas, Paulo também alerta sobre aqueles que têm se calado mediante ao pecado, ao erro, daqueles que pensam: não foi eu que pratiquei, então é problema dessa pessoa com Deus. Não. Você tem um dever de mostrar para ela o pecado, o erro que ela tem cometido. Porque se você fazer isso, você ganhou uma alma. Então, em nome do Senhor Jesus, que você venha praticar uma revisão sobre tudo aquilo que você tem feito e vivido diante do Senhor. Será que de fato é o primeiro amor que tem te movido a fazer para o reino? Será que de fato você tem visto o pecado denunciado, ou você tem se calado? Porque através dessa mensagem, Deus tem nos colocado a necessidade de fazer uma revisão em tudo aquilo que nós temos vivido diante dele, para que possamos seguir uma vida correta, na vontade de Deus, alinhada à palavra dele, fazendo a obra, movidos pelo primeiro amor, não sendo cúmplices do pecado, do erro, das coisas que este mundo tem tentado implantar na nossa vida, tentado fazer com que eu e você pratique. Foi para isso que Deus nos chamou, para que nós sejamos luz nessa terra. E a luz, ela expõe as trevas. A luz, ela denuncia o pecado. Eu e você, como luz, nós somos chamados para anunciar o reino. Um reino de renúncias. Um reino que precisa de santidade. Um reino que precisa de correção. O reino de Deus é isso. Um reino que para entrar tem que ser a força. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Tem que estar queimando no nosso coração
para que seja verdadeiro aquilo que for manifestado no exterior. Amém? E essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu oro para que através desse vídeo, Deus venha trazer uma autorreflexão para a tua vida, para ver se de fato você tem feito com o coração movido de amor por Jesus, de amor pelas almas, de amor pelo reino. Se você de fato não tem se alinhado às coisas, ao pecado, à iniquidade deste mundo, tem se calado frente ao erro daqueles que estão à tua volta e denunciado como a palavra pede e nos ensina. Amém? Que através desse vídeo Deus venha abençoar tremendamente a tua vida e que o Senhor te renove, te fortaleça se você está ausente, cansado, se você está distante de Deus, nessa frieza espiritual, que através de agora o Espírito Santo de Deus acenda a chama do primeiro amor, coloque fome e sede sobre o teu coração, para que você volte a fazer as obras do início, ao amor do início, à vontade de buscar como no início, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. E aí você vai ver quão poderoso vai ser o mover de Deus na tua vida. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.